Boa noite, traders. Aqui é o trader William Moraes. Estamos aqui para fazer mais um vídeo aqui. Agora sobre, eu fiz dois vídeos anteriores, né? Eu fiz o vídeo sobre padrões de reversão, né? Padrão de vela de reversão. Fiz aí o vídeo anterior, padrão de vela de continuação de tendência de alta. E para encerrar essa série, esse vídeo aqui, padrões de vela, é continuação de uma tendência de queda, certo? Bom, vamos lá então. O downside Tasuk Gap, ou seja, procure um gap para baixo entre as duas velas de queda, e aí a próxima vela deve abrir mais alta e fechar mais alta que a anterior, certo? Então aqui é semelhante o da alta lá, né? Só que aqui para queda, né? Um gap, né? Quando tiver um gap aqui, ó, quando tiver um gap, você vai ver, ó, tá vendo, ó, um gap entre essa vela vermelha e essa outra vela aqui, ó, tá vendo? Um gap, né? Ou seja, um padrão de continuidade de tendência de queda, né? Aí essa outra velinha verde, né? Ela se forma, né? Mais alta que essa vela aqui abaixo, certo? E mais baixa que essa vela vermelha de cima, né? Então é um padrãozinho dessas três velas aí, né? Formando um gap assim, ó, você já vai ver, entendeu? Tá numa tendência de queda. Por exemplo, né? Formou um gap. E aí surgiu uma velinha verde, né? Tipo, meio que no meio, assim, entendeu? Entre essa velinha aqui vermelha e a velinha de baixo e a vela vermelha de cima, você já vai ver que é um padrão de continuidade de queda, entendeu? Ó, pode ver, ó, as próximas velas, ó, ele vai cair, entendeu? Então é apenas uma correção, né? On neck. A primeira vela de queda abre com um gap para baixo e tem um corpo longo. A segunda vela de alta, a segunda vela é alta, né? E atinge somente a mínima do dia anterior e não seu nível de fechamento, né? Então, ó, veja bem, ó, tá aqui em queda, certo? E aí a primeira vela de queda, ela abriu ali com um gap, né? E teve o corpo longo, né? Tudo certinho, né? Ou seja, a segunda vela é, é alta e atinge somente a mínima, né, do dia. Ó, tá vendo? Atingiu a mínima do dia e não o seu nível de fechamento, né? Ou seja, essa velinha verde aqui, né? Ó, essa velinha verde é apenas uma velinha de correção. Ó. Veja que ela teve aqui ó, a velinha vermelha, né? Aí essa velinha verde, essa terceira vela verde, ela atingiu o quê? O nível, ela atingiu o nível da mínima, entendeu? Só que não atingiu o nível de fechamento ali, né? Beleza? Apenas o mínimo, né? Então é um padrão que um padrão sinaliza que, embora houve tentativa, né, dos touros de assumir o controle, eles não conseguiram levantar o preço suficiente. Então a tendência de queda continua após essa breve correção, né? Então teve ali uma vela verde, tal, aí tá vindo aí uma vela de queda, né, a vela vermelha, tal, voltando para queda, aí dá uma velinha verde. Aí essa velinha verde chega no máximo ali, né, teve um gapzinho, aí essa vela verde chegou no máximo ali no fechamento dessa vela vermelha, né? Não fechamento não, né? Na mínima, né? Não chegou no fechamento, ou seja, está mostrando que é apenas uma correção, né? Ela não chegou aqui no fechamento ou no corpo da vela, né? Ela chegou na mínima, então está mostrando que é apenas uma correção, correto? Beleza. In neck. O padrão é semelhante ao padrão on neck, exceto pelo fato de que ele fecha no preço de fechamento, ou só um pouco acima do fechamento do dia anterior. O padrão in neck indica que houve certa fraqueza, mas a direção da tendência não mudou e permanece bearish, ou seja, de queda, né? Então, ó, ele é praticamente semelhante a esse padrão de cima, né, o on neck. Só que esse in neck, ele não chega apenas ali na mínima, né, no paviozinho da vela vermelha. Ele chega ou no fechamento dela, certo? No corpo dela ali, ou um pouquinho acima ainda do fechamento dela, certo? Só que, como ele tipo, não chegou no meio da vela, né, no 50% da vela, ou engolfando a vela, né, se tornando um padrão de reversão. Então, nós podemos, pelas aberturas de velas, nós podemos entender o que vai acontecer, entendeu? Então,
como aqui ele só chegou no fechamento ou um pouquinho acima do fechamento, quer dizer o quê? Quer dizer que a tendência de queda ela tá perdendo um pouco a força, perdeu um pouco a força, mas ela vai continuar com a tendência, certo? Agora, se essa vela verde aqui, ela chegasse nos 50% dessa vela vermelha, ou seja, já está mostrando o quê? Que a força compradora já está querendo reverter o preço. Mas como chegou ou aqui no fechamento, né? Que esse é um padrão, ou um pouquinho acima, ou chegou, né, esse outro padrão aqui, né, o on-neck, né, chegou aqui apenas na mínima, ou seja, no paviozinho, esse é o padrão on-neck, ou quando a vela verde chega aqui no fechamento, né, o padrão in-neck, né, ou chega um pouquinho no fechamento, ou um pouquinho acima do fechamento, isso significa que é apenas um padrão de continuidade, ou seja, apenas uma correção e as próximas velas com certeza vai ser padrão, vai ser a favor da tendência de queda, certo? Ó, o Turing Stink, esse padrão lembra os padrões on-neck e in-neck, exceto pelo fato de que a vela de alta, de correção, ela fecha perto, mas ligeiramente abaixo do ponto médio do corpo negro do dia anterior, né? Ou seja, ela passa o pavio ali de mínima, ela passa o fechamento, né? Mas ela não chega aos 50% da vela. Então, quando uma vela de correção ela não atinge os 50% ou mais dos 50% da vela de tendência, e aqui no caso de queda, isso quer dizer o quê? Que a tendência de queda está perdendo a força, mas ela vai continuar, certo? Porque ele chegou, né, fecha perto, mas ligeiramente abaixo, ou seja, um pouco abaixo do ponto médio, né, do corpo negro, ou seja, dessa vela de queda, certo? Então, se uma vela de correção verde, ela chegar ou no paviozinho, né, na mínima, ou chegar no fechamento, ou chegar um pouco abaixo do meio, né, da vela de vermelha, ou seja, da vela de queda, se essa vela de correção chegar ou no pavio, ou no corpo, no fechamento, ou um pouco abaixo do meio dessa vela de queda, então quer dizer que são padrões de continuidade da tendência de queda. Vai apenas corrigir e vai voltar para a tendência. Agora, se a vela de correção ultrapassar esse 50% da vela vermelha de queda da tendência, então aí você já não opera. Por quê? Porque pode a próxima vela dar uma velinha verde e querer reverter o preço, certo? Ó, método Falling Tree. Após uma longa vela de queda, há uma série de 2 a 5 pequenas velas de alta. É importante que essas velas de alta não fechem acima do preço de abertura da grande vela de queda. Suas sombras também não devem exceder a abertura da vela de queda. E aí a vela final da formação deve abrir dentro do corpo da última vela de alta, né? E fechar abaixo do fechamento da primeira grande vela de queda, né? Então, esses nomes aqui confundem bastante, né? Por isso que eu não estou falando esses nomes. Eu estou falando apenas alta e queda, alta e queda. Então, o que quer dizer isso aqui, ó? Quer dizer o quê, ó? Que vai ter uma série de 2 a 5 pequenas velas, certo? Então, ó, tá numa tendência de queda, tal. Teve ali uma vela grande de queda. Aí ele vai ter 2 a 5 velinhas vermelhas, vermelhas não, verdes, né, de correção. E essas velas de alta, ou seja, de correção, elas não podem fechar acima do preço, né, da abertura da abertura da vela de queda, certo? Ou seja, se eles não fechar acima e nem a sombra deles, né, nem a sombra ou eles, né, o corpo ou a sombra dessas velas não fechar acima da abertura dessa grande vela vermelha aqui, ó, aí é um que é um padrão que vai continuar a tendência de queda, certo? Veja bem, ó, essas 3 velas verdes aqui, ó, tá essa vela vermelha grande, né, de queda. Aí deu 3 velinhas verdes de correção. Só que essas velas verdes de correção, ó, veja que o pavio ele não chegou
ele não fechou acima da abertura da vela vermelha, né? Porque ó, a vela vermelha abriu ali em cima, certo? Ó, aí ela, aonde está o pavio dela, foi a máxima que ela chegou. Aí ela desceu, buscou uma mínima lá embaixo, subiu e teve o fechamento aqui embaixo, correto? E aí nasceu essa primeira velinha verde. Aí, ó, deu uma velinha verde, deu a segunda velinha verde, deu a terceira vela verde. Veja que o paviozinho dessa terceira vela verde, ele chegou tipo um pouquinho abaixo ainda da abertura da vela vermelha, entendeu? Então ele não excedeu, né? Nem o corpo dele, nem o pavio dele excederam dessas três velas, nem o corpo, nem o pavio excederam essa vela vermelha, né? A, não excederam, não excederam o preço de abertura dessa vela vermelha, entendeu? Então isso significa o quê? Que se essas três velas não excedeu a abertura do preço dessa vela vermelha, então quer dizer que a tendência de queda vai continuar. Essas três velas foram apenas uma correção. E aí, ó, a quarta vela ali, ó, veio, né? Veio descendo tudo, entendeu? Então, esse as velas de pressão, né, que eu sempre falo para vocês. Esse é o famoso padrão, corrige 3 e o quarto volta para a tendência, certo? Esse é o perfeito padrão que eu ensinei para vocês lá no padrão de velas. Padrão corrige 3 e a quarta volta para a tendência. Se essas três velas de correção não ultrapassar o fechamento, né? O fechamento não, a abertura dessa vela grande anterior de queda, entendeu? Então é algo bem bacana, algo bem um pouco complexo, né? É uma decoreba, tem que decorar isso, certo? Tá, mas é simples, está numa tendência de queda. Aí teve ali uma vela grande de queda, certo? Aí teve três velinhas de correção. Aí se essas três velinhas de correção não chegar não ultrapassar a abertura dessa vela grande de queda, então quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Que elas apenas vão corrigir, entendeu? Elas não vão reverter o preço. Agora, se essas três velinhas de correção aqui tivesse ultrapassado a abertura dessa vela vermelha, então não seria mais um padrão de continuidade, não seria o padrão de pressão, né? De velas pressão, corrige 3 e a quarta volta. Aí seria uma reversão, ok? Então é isso, né? Esses padrões aí de continuidade na tendência de queda, né? É simples, mas tem que ficar ligeiro com isso aí, ó. O gapzinho, certo? Formar um gapzinho, padrão de... E aí essa velinha verde, ó, vai tá um pouco acima dessa vela aqui vermelha de baixo, vai estar um pouco abaixo ali, ó, da vela vermelha de cima, né? Aí esse aqui, o one neck, né? Quando a velinha de correção, ela chega no pavio da vela vermelha de tendência. Aí o padrão INEC, quando essa vela verde aqui, ó, a terceira velinha verde aqui, né, segunda vela verde aqui embaixo, né, na verdade, chega ali no fechamento, né, da vela vermelha de queda, né? Aí o padrão Falling Tree, que é quando a vela chega até 50, um pouco menos, né? Um pouco menos da metade, ou seja, não atinge os 50% da vela vermelha, né? E esse padrão aqui, certo? Esses são os principais padrões de continuidade, né? O Falling Tree, que é quando dá uma vela vermelha grande e tal, e aí tem esse padrão, né? Corrige 3, ou seja, essas três velas não ultrapassam a abertura dessa vela grande vermelha, e aí provavelmente a quarta e as próximas velas vão cair. Então no final dessa terceira vela você pode mandar aí a inspiração aí para umas próximas duas velas aí que com certeza vai continuar na tendência de queda, ok? Então esses são os padrões de continuidade, né, de tendência de queda. Quero convidar você então a se inscrever no nosso canal para estar aí acompanhando os próximos estudos, próximas séries, bem bacana. Quero convidar você a deixar o seu like para nos dar aquela força e até o próximo vídeo então, galera. Falou!